Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E olha só, você percebeu, você falou, você deve estar pensando assim, ainda você está aqui na casa de Portugal? Pois é, hoje o dia rendeu absurdamente, porque nesse simpósio aqui, nós temos o 4º simpósio de direito notarial e registral da Adnotari, e nós temos o tema central, uso capião extrajudicial, e passaram pessoas maravilhosas aqui, algumas eu consegui laçar literalmente para poder conversar no nosso Adnocast, para trazer informação de qualidade para você, e eu estou agora com Samuel Soares. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom? Prazer. Maravilha! Prazer participar com vocês esse tempo aqui do evento. Saímos lá da palestra, mas estamos aqui para contribuir com nossos ouvintes. Que maravilha! Obrigado! Olha só, antes da gente começar a conversar, eu quero fazer aquele recado. Entre agora em www.adnotari.org.br e faça já sua associação. Benefícios incríveis. Ó, aproveita porque a anuidade está baratinha e você vai ter uma advocacia mais assertiva no direito notarial e registral. E siga-nos nas nossas redes sociais lá no @Instagram. Sim, Instagram. No Instagram, nós temos lá o @Adnotari. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, papo acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga. E olha só, vamos lá. Eu vou falar aqui com o nosso querido amigo Samuel, mas ele não é advogado, não. Ele é engenheiro e arquiteto, é isso mesmo? Isso. Que maravilha. Agora, então, por que eu vou entrevistar um engenheiro, um arquiteto? O que um engenheiro e um arquiteto tem a ver com o direito notarial e registral? Tem a ver com regularização de imóvel? Me conta aí, meu amigo. Vamos lá. Minha formação é arquitetura e urbanismo. Com isso também sou engenheiro de segurança do trabalho, sou perito judicial, dentre outros cursos também tenho curso de avaliação, inferência estatística, de avaliação de imóveis e por aí afora. Legal. Voltado para o tema hoje, a parte de uso capião. O que precisa um uso capião? Você precisa de regularizar o imóvel. Para regularizar o imóvel, quem procura quem? Um advogado. Sim. Mas justamente o advogado precisa de alguém para fazer todos os trâmites burocráticos referente a projeto, memorial e toda a parte de laudo do existente. Então, por isso que estou aqui, porque nos últimos tempos também tenho dado apoio à perícia judicial e também aos advogados nesse processo. Então, quer dizer, olha só, quem trabalha na área do imobiliário não pode pensar que depende dele. Então, a gente tem uma situação de multidisciplinar sendo aplicado para que, na usucapião e também na REURB, né? É muito importante ter uma parceria técnica para a elaboração de todo esse trabalho que é imprescindível, né? No extrajudicial, na usucapião extrajudicial, o que propriamente um engenheiro, um arquiteto faz? Vamos lá. Como público na internet hoje, tanto pode estar assistindo esse vídeo o advogado, quanto também a pessoa que vai ser o beneficiário. Então, vamos lá. O que seria a usucapião? A usucapião a pessoa tem um direito de propriedade regularizada em um imóvel que ela tenha comprado, quer seja num contrato de compra e venda, que popularmente falando é o tal do contrato de gaveta, e a pessoa tem aquilo, só que ela não tem o direito propriamente dito, se ela for num cartório registral, não está lá que aquilo realmente é de posse dele. Então, precisa se regularizar isso. A parte de regularização, tem toda a parte de regularização do imóvel, junto à prefeitura. Por quê? Às vezes, lá atrás, vamos falar popularmente falando, papai meu, junto com o seu papai, comprou um terreno. Na ocasião, o dinheiro era curto. Então, um terreno de 10 por 25, combinaram e falaram, vamos comprar em 2. Então, fizeram 2 terrenos de 5 por 25.
E o tempo passou, os filhos cresceram e agora temos um problema a se resolver. Nós temos uma escritura registrada em cartório, muitas vezes de um terreno 10 por 25. Esse é um cenário. Foi fazendo ali um quartinho, um banheiro, depois mais um quartinho e são chamados puxadinho. Sim. Então o que você tinha regularizado passa a não estar mais regularizado. Então isso você precisa regularizar esse projeto junto à prefeitura. Voltando aqui para a uso capião. A uso capião, você tem ela, a judicial, onde você entra pelos trâmites da justiça normalmente, e onde emperra? Emperra que geralmente é um pouco mais moroso, um pouco mais para ser delicado. Sim, porque geralmente é muito moroso. E passa-se o tempo, é longo. Vou te contar uma parte. Eu cresci ouvindo esse termo uso capião. Por quê? Em 1979, mais ou menos, meu pai comprou a casa onde moram até hoje, e quando ele comprou de um parcelamento de solo de uma imobiliária, e ele ficou com aquela fração de terreno dentro de uma gleba, de uma quadra. E passou-se o tempo que, quando ele quis regularizar, não se cabia, não cabia, não se achava quem eram os titulares. Para fazer a transmissão da propriedade. Exatamente. Nem do titular geral, que já tinha falecido, bem como a imobiliária antiga também já tinha sido extinta do mercado. Então, precisou fazer toda aquela prerrogativa da uso capião. Então, eu fui crescendo com meu pai, buscando isso, procurando isso que é interessante, advogado, porque a necessidade da orientação jurídica, obviamente, o profissional advogado precisa entender se é realmente caso de uso capião, porque no direito a gente fala que a uso capião é sempre a última ratio, é a última viabilidade para regularizar o domínio do imóvel, a propriedade. Sim. Existem outras formas, como, por exemplo, a adjudicação compulsória, eventualmente a REURB, dependendo da situação concreta, tal. Mas o advogado ele faz essa pré-seleção, muitas vezes, inicialmente. Só que para esse procedimento, né, quer seja judicial, quer seja extrajudicial, ele vai precisar de um aparato técnico, de uma busca técnica com relação a plantas, com relação à identificação daquele imóvel, que é aí que você entra. Sim, exatamente. E é o que eu, dentro desse exemplo que eu cresci, eu vi tudo isso. Eu vi o advogado ir lá em casa, curioso, pequenininho, ficava só ouvindo, né? Vi o advogado solicitar, na época que eu nem entendi o que era, um outro profissional, vi o profissional vir fazer medidas, fui com ele na rua, sempre muito curioso. Mais tarde eu fui entender que um era advogado e o outro era um arquiteto. Sim. Foi feito todo o levantamento da quadra. Por quê? Porque o lote do meu pai é meio, então você tem que fazer a amarração. Desde a esquina até a outra esquina, quanto que você tem. Por quê? A uso capião, você está dizendo que aquilo é seu, é a sua posse. Só que aí você tem que provar. E na prova, você tem que atender às prerrogativas. Tantos anos que você faz parte daquele imóvel, você tem que apresentar os documentos essenciais, e um deles é você achar que aquele pedaço de terra realmente é aquele, e naquele tamanho. Então, por isso que precisa de um profissional, um arquiteto que eu estou falando, né, ou como arquiteto. Por quê? Porque você precisa de um profissional que tenha habilitação, um profissional habilitado, que vai recolher uma CAL, que é junto ao Conselho de Arquitetos e Urbanistas, tá? E você vai atestar que aquilo que você levantou está em papel, é verídico, é real. Para junto com a documentação do advogado, porque o advogado também chega ao cartório e tem que dizer que aquilo é verídico. Sim. E aí você me perguntou, né, a respeito da uso capião extrajudicial. Onde que nós entramos? O que você faz efetivamente? Então, é o que? É a planta do imóvel, é o levantamento topográfico, o plano altimétrico, o que é realmente a tua função? Vamos pensar num imóvel urbano. Certo. Qual é a tua atuação efetiva? Perfeito. Vamos lá. O que de fato precisa? Na esfera judicial, você tem aquela
prerrogativa do processo avança, se tem dúvida volta e o advogado vai. Na esfera do cartório, não. Você apresentou aquele book, vamos chamar assim, para o cartório vai entender que tudo aquilo é verídico ou não é verídico. Se ele entender que é verídico, está tudo ali, o que vai acontecer? Você vai ganhar uma celeridade no processo. Nós temos casos aí de alguns cartórios que têm dito que, às vezes, se chegar bem mastigado todo o processo, em 4 meses, 5 meses, até o colegas nossos de cartório falou hoje aqui no evento, que já emitiram, vamos dizer assim, em 4 meses, 5 meses, 9 meses. Então, o ganho é imenso, há uma celeridade. Mas, para ter essa celeridade, você tem que entregar subsídios para que tenha um convencimento do lado de lá do balcão, para que o cartório reconheça aquilo. Sim. Então, vamos lá. Você precisa de um profissional, você como advogado, precisa de um profissional que ateste, através de levantamento, plano altimétrico. Por que plano altimétrico? Para você fazer as amarrações de onde começa e onde termina. E onde finaliza isso e onde começa. O levantamento plano altimétrico é a identificação do imóvel no espaço. Sim, você tem a identificação deste pedaço de terra, onde ele está amarrado exatamente naquela quadra que é na quadra maior. Exatamente. Então você tem uma gleba maior, que muitas vezes você tem uma escritura registrada lá no cartório de imóveis com uma área total de 3.000 metros, de 1.000 metros que seja. E aí você está requerindo, pedindo uma regularização daquele pedaço de terra que você adquiriu há muito tempo atrás. E o meu pedaço de terra é uma fração de 10 por 5, 500 metros. É 5 por 25, 125 metros. Então, eu estou requerindo isso que seja meu de fato e efeito como posse, junto ao cartório de registro de imóveis. Agora, isso aqui, dentre outras ferramentas que o advogado vai procurar, então como que nós emitimos isso? Através do levantamento do bairro, da quadra, né? Falar do bairro, no caso, se for uma gleba maior. Há casos, sim, que é uma gleba maior. Sim. Tá? Há casos, como você citou, do tal da Remurgo. Né? Que é o quê? É uma legislação, vamos dizer assim, jovem, muito tem jovem. 10 anos, um pouco mais, se eu não me engano. E 10 anos, 5 anos, é jovem. Sim. Né? Nesse direito que vem há muitos anos atrás. Assim como a usucapião extrajudicial, ela é jovem. Também, 10 anos. 10 anos fazendo agora, da promulgação, sim, não é isso? Ela foi 2015 e 2016, né? Isso. Então, estamos com 10 anos. Mas o que ocorre, então? Ocorre que quanto mais subsídios o profissional, o arquiteto, fizer e colocar junto ao advogado, mais robustez vai ter esse caldo. Então, esse plano altimétrico, ele estabelece o lugar físico do imóvel dentro daquela quadra, que é o quarteirão, dentro daquela localidade. Sim. O que mais o engenheiro, o arquiteto, acaba por fazer no procedimento de usucapião extrajudicial? Além do levantamento plano altimétrico, tem o que? A planta do imóvel, pura e simplesmente. Como que é esse trabalho? Sim, uma pergunta interessante para a gente ir direcionando o assunto. Né? Então, a gente parte do macro para o micro. O que ocorre, às vezes, é que as pessoas, por falta mesmo de informações, elas, às vezes, não apresentam nem isso, ou apresentam vamos dizer assim, um as-built muito simplista. Um as-built, traduzindo para o linguajar mais comum, ele nada mais é do que de você ir ao local e fazer um levantamento real do que existe. A gente fala as-built. As-built, quando você faz um projeto e, teoricamente, você teria que construir exatamente aquilo. Mas lá na prática, você muda por uma questão técnica ou não. Então, você faz o quê? O as-built daquilo. Então, compõe este pacote. Você localizar o terreno, sim, com quem ele confronta, na frente, aos lados, no fundo. Então, você amarra o macro daquela
fração total, se amarra o pedaço de terra a ser, Sim. né, a ser usucapiado, né? Usucapido. Usucapido, perdão. Não, tem Usucapido, exatamente. E aí você amarra esse lote. Dentro desse lote, aí você já vai fazer o quê? O que está dentro do lote agora. Então você já vai indo para o micro, é um olhar micro. Você vai fazer o levantamento da edificação, informando toda a edificação, se é terra, se é superior, se quantos metros quadrados, enfim. Área construída, tudo. Por quê? Porque depois também, muito provavelmente, esse é um tipo de situação que, se ele está irregular, você também vai ter uma outra veia que você vai precisar aprovar isso junto à prefeitura de onde está esse terreno. Então, eu costumo dizer que os meus levantamentos que eu faço desta forma, com todo o padrão já pensando em prefeitura, por mais que às vezes o cartório não exija tudo isso, mas você está colocando para mais para que o cliente final tenha um pacote para transitar aqui, lá ou acolá. Percebe? E também o memorial descritivo, que é um outro documento, você descreve o que está acontecendo ali. O que é, qual é o uso da edificação, qual o padrão de acabamento, memorial técnico com medidas quadradas, alturas, com corte, todo esse detalhe. Todo um embasamento técnico que é necessário para essa Exatamente. Nossa, bem interessante e bem específico. Né? Exatamente. O que ocorre, e não é raro, é que às vezes faltando vamos dizer assim, vamos brincar aqui, é como você hoje fosse comer uma sopa à noite e ela vem meio rala, falta sustância. Sim. Mas de repente você coloca mais algum ingrediente que dá uma sustância, dá uma engrossada no caldo. Vamos fazer esse trocadilho, seria isso. Tá. Tem temperos que são essenciais para o caldo, mas tem temperos a mais que vai dar uma sustância. E é isso que eu costumo dizer. Tá? Então, é uma peça fundamental ter, junto ao processo de regularização, um profissional legalmente habilitado que faça não só o tempero da sopa, mas que traga sustância. Porque quanto mais sustância você, como advogado, colocar no seu processo junto ao cartório, menos questionamento o cartório vai fazer a você. Com isso, você vai ganhar no quê? Na celeridade, e quem faz menos pergunta, menos resposta terá. Sim. E quando você faz menos pergunta, é porque possivelmente a pergunta que seria fazer já está respondida. Né? Então, outra coisa que eu, como sou perito judicial, eu vou um pouquinho a mais no olhar investigativo. Tá? Então, eu vou ali junto com um papel que faz parte, investigar, colher depoimentos também de vizinhos, fazer um relatório fotográfico de coisas que o proprietário vai relatar para confirmar que ele está naquela propriedade há mais de 5, há mais de 10, há mais de 15 anos. Então eu faço esse trabalho investigativo e eu colho essas provas e monto um dossiê. Para quê? Para não ter questionamento que, poxa, será que ele não está aí há 2 anos só? Há 2 anos ele não tem direito. Mas, de repente, eu numa entrevista, num briefing com o proprietário, ele me diz que, poxa, eu plantei aquela árvore quando eu tinha 20 anos. Aí eu pergunto, o senhor tem uma foto? Meu pai tirou de mim. Poxa, tem uma foto do menino, do lado da árvore. E hoje esse menino está com 50 anos. Poxa, matematicamente você tem 30. Sim. Outra coisa, quando eu vim para cá não tinha isso, não tinha aquilo. Então eu faço um levantamento de um laudo, que é onde eu falei, vai dar embasamento para que o advogado coloque lá do lado de lá no balcão. Pô, Samuel, olha, então o que eu acho que é importante frisar aqui é a importância de que o advogado, a advogada precisa de uma assessoria técnica de arquiteto ou engenheiro para também atuar na área da usucapião extrajudicial. Né? E na judicial também. Quer dizer, e até na REURB e outros tipos de regularização imobiliária que são imprescindíveis mesmo. Meu amigo, eu gostaria de agradecer muito. Antes, eu quero que você deixe a sua mensagem final para os nossos
telespectadores, ouvintes, para o nosso público. Fique à vontade. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui no evento. Não estava com pretensão, isso aqui foi tudo de bate-papo mesmo. Sim. Foi abordado pelo George, que me convidou, e eu aqui me sinto muito honrado de estar aqui nessa mesa debatendo com o George sobre um tema muito importante, e para dizer você que está ouvindo e nos assistindo neste momento. Se você é da área jurídica, um advogado, não titubie. Contrate, chame um assessor. Por quê? Porque você tem certeza que, conforme você entregar o seu processo, quer seja na via jurídica, judicial ou extrajudicial, você vai ter mais substância. Quando você chegar, você vai ter mais autoridade nesse processo. Do lado de lá do balcão, quanto o cartório olhar, ele vai olhar e vai falar, não, tem robustez nesse negócio. E se você não é da área jurídica, mas é a sua dor, que você precisa, você tem algum imóvel que não é regular, saiba que tem esse viés. E aí você tem dois caminhos. Ou pela área jurídica, pela justiça, que é mais moroso, ou, agora recente, 10 anos. 10 anos não é muito. Pela extrajudicial, que aí você pode contratar. Se chegar até a mim, eu tenho que ter um advogado. E se chegar no advogado, inevitavelmente ele vai precisar de um profissional habilitado. Muito obrigado pela atenção, e o seu terreno ainda tem jeito. É isso aí, obrigado. E para finalizar, a gente vai fazer aquele quadro, não sei se você já viu aí, esperando a nossa gravação, que é o nosso Adnoesc. É isso aí, olha só, eu vou... Oi? Oi, Su? Eu tô gravando ainda, Su, aqui tá ao vivo, aqui. Pode chamá-lo, por favor, né? Então, vamos para o nosso Adnoesc. Neste momento, eu vou fazer uma pergunta pessoal para o amigo aqui, Samuel, para que a gente conheça um pouquinho ele. Eu queria saber de você, Samuel, é aquele pinga-fogo, bate rápido. Quem é Samuel em uma frase? Primeira coisa que eu não sabia disso, eu não... É surpresa. Samuel é uma pessoa muito entusiasta, em tudo que faz, coloca muito amor no que faz. Estou sempre muito pensando além do que eu estou vendo. Então, todas as coisas, quer seja no ramo profissional ou pessoal, eu estou indo sempre além do que eu estou vendo. Tudo precisa ser avaliado a mais do que nós vemos. Isso já vem de muito tempo. Tanto é que eu tenho uma frase, vamos respeitar, cada um no seu momento. É isso aí. Cada um no seu momento está certo. Se o seu momento agora foi de me perguntar, o meu momento agora foi de ficar numa saia justa, mas respondi aqui. Muito obrigado. Eu até tumultuei aqui, acabou caindo. Muito obrigado, Samuel. Obrigado mesmo. Uma lembrancinha da nossa Adnotari. Obrigado. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Olha só, você percebeu que esses episódios últimos aqui na Casa de Portugal foram incríveis, pessoas maravilhosas passaram aqui para trazer mais conhecimento para você que atua no direito notarial e registral. E quer saber mais? Então, entre lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. A anuidade é baratinha e os benefícios são incríveis. Vem para a Adnotari e aproveite, entre no Instagram e siga-nos nas redes sociais lá, @Adnotari. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, tem papo acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga. E olha só, você aqui na Adnotari tem palco para ser ajudado, para ter uma advocacia mais assertiva, que isso traz o quê? Lucratividade para você. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!